nós vamos falar do passo a passo de como construir um horário escolar funcional, adequado e que traga os benefícios que ele precisa ter. Você está no canal Aloxi, eu sou Silvana Barbosa. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você vai assim receber todas as nossas notificações, os nossos vídeos, e eu acredito que esses vídeos são muito importantes para você, você não pode perder. Aproveita e compartilha. Nós somos um canal pequeno, nós somos um canal que estamos iniciando o processo e construindo uma educação de qualidade. Então, eu conto aí com o apoio de vocês. Então, vamos para o nosso assunto de hoje. Como construir passo a passo o horário escolar. Antes de nós irmos para a prática da construção, nós precisamos entender a importância do horário escolar. No meu ponto de vista, existem vários aspectos importantes, mas o primeiro é o pedagógico. O horário escolar, se a primeira aula vai ser educação física, português, arte, matemática, inglês, enfim, tem que atender às necessidades pedagógicas. Mas como assim? Pensar no aprendizado do aluno. Eu tenho um professor, por exemplo, que vai dar aula de educação física todos os dias na semana, durante todos os horários. Eu tenho que pensar qual que é a turma mais adequada para que esse professor de educação física dê aula para eles e eles tenham um bom rendimento depois. E qual é a turma que o ideal é eu deixar para o final do período, porque senão esses alunos não vão ter rendimento. Se a gente pega, por exemplo, um aluno de alfabetização, né, aluno do primeiro aninho, se você começa a aula com educação física, será que ele vai ter um bom rendimento nas outras aulas? Tá, mas tem que ter aula de educação física no começo. Então depois, será que se eu der matemática, não vai ser muito difícil para ele estar voltando à concentração ou não? Então, esses pensamentos, ele precisa estar no olhar de quem faz o horário, né? E não só no olhar, precisa existir algumas regras, estabelecer alguns parâmetros da parte pedagógica para que o horário ele beneficie a aprendizagem, ele tem que estar a serviço da aprendizagem, mas não só isso, né? O segundo passo, ele tem que ser a possibilidade profissional. Você não pode colocar um professor para dar aula de manhã, se de manhã ele faz, por exemplo, um mestrado. Então, esse professor não pode dar aula de manhã, né? Você tem que ter, então, aí a questão profissional lógica. Você não pode colocar um professor para dar aula até o meio-dia e 20, se a 1 hora ele tem que estar numa cidade, que ele vai levar 2 horas para chegar lá. Então, tem que ter a ideia, né, de que o profissional precisa ter condições, né, de se movimentar. Então, esse seria o segundo aspecto. O terceiro aspecto seria a satisfação profissional. Por quê? Um profissional satisfeito, ele trabalha muito melhor. O que significa você trazer a satisfação profissional para um horário, né? É que o professor se sinta satisfeito e que ele não se sinta prejudicado, porque às vezes o horário não satisfaz plenamente o professor, porque é muito difícil. Se você pega uma escola grande com 100, 150 professores, é muito difícil você fazer um horário que deixe todos satisfeitos. Porém, se você não deixar ninguém se sentindo prejudicado, já é um grande começo. Mas como assim prejudicado? Você não privilegiar ninguém, né? Porque a gente, né, conhece algumas situações aonde determinado professor, por algum motivo, tem um horário perfeito. Em contrapartida, os outros têm um horário muito ruim. Então, é dentro dessa lógica que se deve trabalhar. Porque se você deixar os profissionais insatisfeitos, ele vai ficar o ano inteiro com aquele sentimento ruim. E aí, como que ele participa da equipe com prazer? Como que ele se entrega no profissional? Então, é muito importante, sim, na hora da construção deste horário, você ter esses três crivos para que o horário seja feito de forma mais adequada. Bom, então vamos lá para como fazer esse horário. Primeiro, construir regras claras. Antes de você começar a fazer o horário, antes de você colocar lá todo mundo aonde vai trabalhar, como não vai, é você ter claro com o grupo
Qual o grupo? O grupo inicial, que geralmente é o grupo que está na escola há mais tempo, é o grupo que fecha o ano letivo. Então, penso que quando a gente começa a fazer o horário é quando fecha o ano letivo. Fechou o ano letivo, ou logo agora no comecinho do ano, antes de iniciar as aulas, conversa com um grupo de professores que você já sabe que vai ficar na sua escola, que você já sabe que eles vão estar, e veja quais são as possibilidades reais que eles têm. Mas lembrando das regras. Por exemplo, um professor fala, olha, eu não quero trabalhar de quarta-feira porque eu tenho, por exemplo, aula na Unicamp. Tá, vai ser muito difícil ele mudar a aula da Unicamp. Então, essa é uma prioridade. Aí chega um outro professor fazendo, eu não quero dar aula de quarta-feira porque eu tenho que fazer atividade física. Tá, atividade física a gente consegue mudar, né? Então, aí que são as prioridades. O que vai estar na frente? Quem eu vou beneficiar a partir do horário? São essas regras que precisam ser construídas com o primeiro grupo, né? Porque construindo com o primeiro grupo, as pessoas que vão chegando depois, elas vão se adequando, elas já sabem que existe uma regra e elas já sabem aquilo que elas vão enfrentar. Porque é muito complicado quando você põe um professor na primeira aula e depois na última. Ele vai ficar lá 4 horas sem fazer nada. Isso é muito cruel com o profissional. Às vezes é a última solução, às vezes é, mas esse professor ele tem que ter claro de que aquela foi a última solução, não tinha com quem mudar, como mudar. Então essas regras elas são importantes sim serem construídas, de preferência com todo o grupo, e que essas regras sejam constantes. Vai ter exceção? Vai ter exceção. Quando se abrir exceção, que se chame o grupo de professores, um grupo pelo menos que tente analisar se essa exceção realmente ela é adequada ou não. Saber o que é um ponto flexível, até onde um professor pode ceder, até onde ele não pode ceder, quais são os compromissos que ele tem, que é possível ser modificado, como eu falei, a aula na Unicamp não dá, porque só tem na quarta-feira, mas a aula de atividade física dá para mudar, então eu consigo negociar. Né? Então é importantíssimo que se saiba até onde tem a flexibilidade do profissional em função do horário que ele tem, porque geralmente o professor não tem uma única escola, né? Ele tem várias escolas, ele tem a vida pessoal dele, então tudo isso tem que estar sendo colocado dentro, né, de uma lógica concreta. Receber sugestão do grupo. Às vezes o grupo, uma pessoa tem um olhar diferente, e se mudasse a aula de português com a aula de matemática no dia tal do dia tal, e aquele olhar não foi visto pela equipe que está fazendo o horário. Então é importante ter esse ouvido. Isso não significa que você vá mudar totalmente, mas você ouvir, né, quem for o responsável por fazer o horário, ouvir essas possibilidades, essas indicações, essas sugestões que podem sim, né, trazer um benefício bem grande. Outra coisa que é importante, explicar para o aluno por que se muda tanto horário no início do ano. Eu já trabalhei em escolas que não dá nenhuma satisfação para o aluno, cada dia é uma coisa, cada horário é um horário, e não conversa com o aluno e não explica da dificuldade que é fazer um horário. Para o aluno é uma coisa muito simples, mas não é. Só quem faz horário sabe quanto é difícil estar fazendo. Principalmente quando o horário ele é feito manualmente, né? Existem alguns programas que são muito bons, mas eles não resolvem tudo. Por quê? Porque existem as particularidades do professor, de cada professor, cada situação é uma. Então, mesmo os horários que são feitos a partir de sistema, no final precisa do olhar do profissional para adequar aí as exceções e modificar o melhor horário possível. Lembrando que primeiro a gente tem que atender a parte pedagógica, mas a gente não pode esquecer que é o profissional que vai atender aquelas aulas. E um profissional satisfeito, ele trabalha melhor. E o satisfeito não significa atender a necessidade total dele, mas é ele ter claro que ele não foi prejudicado no horário para beneficiar ninguém. Penso que essa é o mais importante. São esses combinados que acontecem na escola, né? São essas trocas, é ninguém ser beneficiado. Se você tem uma equipe que já sai ali no horário, na primeira semana, todo mundo adequando a sua vida, organizando a sua vida e percebendo que não foi
iludido, né? Não teve ninguém que o trapaceou, vamos pensar assim, em termos de horário, você já sai na frente de muitas equipes que saem brigadas do horário. Antes do planejamento, a equipe já brigou por conta do horário. Como é que vai fazer um planejamento adequado? Fica muito difícil. Então, eu acho que o horário é um momento extremamente difícil de ser feito, não é fácil, né? Precisa da participação de todos e precisa desse olhar, o olhar total da escola com muito respeito mesmo aos profissionais que já tem, né, uma caminhada muito grande. Às vezes você vê um horário de um profissional que está se aposentando, que você fala, nossa, como que colocaram um horário desse? Né, o professor vem 2, 3 vezes no dia na escola, porque ele tem uma aula de manhã, uma aula à tarde, uma aula à noite, sem ele concordar. Né? Se ele concordar, se ele está disposto a fazer esse horário, ok, mas o profissional já tem lá 55 anos, já está com quase 30 de magistério e aí acaba tendo uma situação cruel. Ou aquele professor que acabou de chegar e também tem um horário que você fala, nossa, ele tem somente a última aula da sexta-feira. Né? Será que isso vai ter um rendimento para o aluno? Ele vai ter inglês só na última aula de sexta-feira. Será que esses alunos vão ter, né, essa condição? Então, quando se faz horário, tem que estar muito claro esse pensamento. Respeito ao pedagógico e respeito ao profissional. Então é isso que eu estou deixando hoje no canal Alox. Eu espero que você tenha gostado. E me coloca aqui qual é a sua experiência com horário. Você já fez algum horário? É bem difícil, né? E divulga o nosso vídeo. Acredito que possa ajudar mais pessoas. Te aguardo então para uma próxima conversa, num próximo vídeo. Até mais!